Voltamos com a edição do seu programa Variedades, com a presença de Marco Luciano Wester, nosso juiz de Tupã-Siretã, que no bloco anterior nos falou um pouco sobre as novidades, né, que o Fórum de Tupã-Siretã dispõe na questão das novas salas de videoconferência e também de depoimento sem dano, e que já está, conforme você já ouviu aí, sendo instalado também em Júlio de Castilhos e outros locais, né? A gente vai conversar agora mais focado na questão do processo eleitoral. O doutor Luciano também responde pela Justiça Eleitoral em Tupã-Siretã, que abrange Tupã-Siretã e Jari, e a Justiça Eleitoral já tem tomado algumas atividades nesse período aqui junto à nossa comunidade. E isso estará cada vez mais se intensificando agora, no momento em que começa efetivamente o processo de campanha para as eleições de 2018, que envolvem a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e a Presidência da República. E todos nós brasileiros estaremos participando na condição de eleitores, algumas pessoas na condição de integrantes de coligações e partidos e também os candidatos que estarão fazendo parte desse processo. Doutor Luciano, o que a Justiça Eleitoral tem já agido e quais as preocupações, quais os cronogramas, quais as atividades que o senhor já desenvolveram até agora nesse período que já está se aproximando aí do processo eleitoral? Bem, Miguel, para nós aqui, como é uma eleição geral, a eleição estadual e para a presidência da República, para nós o principal elemento seriam as datas de início da própria campanha, que será dia 16 de agosto de 2018, que inicia imediatamente após o encerramento do último dia do requerimento de candidatura, que é dia 15 de agosto, às 19 horas. Então, dia 16, ou então dia 15, após as 19 horas, nós já saberemos quem são todos os candidatos. Hoje, por curiosidade, eu conferi lá no site do TSE, até o momento temos 6 candidatos registrados. Esse número será alterado. Em tese, pelos comentários, poderá chegar a 13, 12, 13 ou 14. Outra data que para nós é muito importante será dia 17 de setembro, que é a data limite para a troca do nome e da fotografia que vai constar na urna. Por mais curioso que seja, é possível que algum candidato não goste daquela fotografia que aparece lá, se sinta de alguma forma prejudicado e solicite a troca. Essa data, 17 de setembro, é a data limite para essa troca. Inclusive, nas eleições municipais aqui teve uma candidata vereadora que solicitou a troca, foi dentro do prazo e foi prontamente deferido e substituído a fotografia. Eu teria alguns recados no sentido de que nesse ano não haverá plantão nos períodos de feriado e final de semana, diferentemente dos outros períodos eleitorais, tendo em vista a própria necessidade por conta que não se trata de uma eleição local. A novidade principal em relação aos partidos políticos e aos diretórios municipais, eles devem abrir conta para fins de campanha e devem prestar contas dentro do prazo. Essa é uma novidade que deve haver a observância por conta dos partidos. Mesmo que o partido, porventura uma coligação, não tenha recursos em Tupã, não gire com recursos financeiros em Tupã? Mesmo assim, ele vai abrir a conta, ela não vai ter movimentação nenhuma, e na hora de prestar contas ele vai dizer zero de movimentação. Estará quite com a Justiça Eleitoral. Perfeito. Por curiosidade, não sei se interessa para o eleitor, mas nós somos 18.847 eleitores entre Jari e Tupã-Siretã. Eu digo nós porque eu também sou eleitor, eu fiz a transferência do meu título esse ano, que esse ano eu pretendo votar, exercer meu direito de tentar escolher um candidato, porque nem sempre a gente pode, o nosso candidato é vitorioso, mas a participação no processo eleitoral é fundamental.
eu já vi várias pessoas no sentido de dizer o seguinte: eu perdi meu voto porque o meu candidato não foi vitorioso. Essa informação não é 100% verdadeira, porque o exercício do voto não é um direito perdido, é um direito executado. Se sagrar vencedor é consequência da maioria, nada além disso. Mas aquele candidato, ele sabe que tem o apoio de X eleitores. Ele pode se animar a continuar perseguindo aquele cargo e, numas próximas eleições, se sagrar vencedor. Eu não vejo como salutar simplesmente não votar porque não acredita que o candidato seja vencedor. Outra coisa que eu acho muito importante afirmar, Miguel, é que existe um mito que envolvendo o voto nulo em branco. Certo, perfeito. O mito diz o seguinte: se a maioria dos votos forem brancos ou nulos, haverá nulidade da eleição. Eu devo lembrar que votos nulos em branco não são considerados pela Justiça Eleitoral. Somente os votos válidos são considerados. Vai vencer quem tiver a maioria dos votos válidos, mesmo que ele seja a minoria dos votos do total de eleitores. Assim, Miguel, nós poderíamos, olha só, chegar no absurdo. Imagine que toda a população resolvesse dizer voto em nulo. Aquele candidato que tiver mais familiar ganha. Não é um absurdo? É um absurdo. Por isso que eu digo, não caia nessa esparrela. Vote, vá lá na urna e exerça seu direito de voto. Recentemente, em Tocantins, houve 40 ou 50, agora me falha a memória, percentual de abstenções. Exato. Foi maior que o número do candidato. Mesmo assim, foi sagrado um vencedor porque ele ganhou a maioria dos votos válidos. Perfeito. Bem, a Justiça Eleitoral do Tupã-Siretã já existe uma estrutura bem consolidada de trabalho ali. Ela já participou de vários processos eleitorais aqui, inclusive os locais que têm uma intensidade muito maior, né? Ela me parece estar bem preparada, mas esse ano como é que está na questão de pessoas para trabalhar, na questão das urnas, preparação dos mesários, todo esse treinamento que é preciso rever ou refazer para o processo funcionar aqui em Tupã-Siretã? Aqui em Tupã nós temos a vantagem, Miguel, de que todas as pessoas que se envolvem com isso são pessoas que já trabalharam nas eleições anteriores, então existe uma bagagem. Eu poderia eventualmente citar nomes, não vou citá-los, mas são pessoas que não precisam sequer de orientação, já sabem exatamente o que vão fazer naquele momento. Tanto é que nas últimas eleições, Tupã-Siretã quase que foi a primeira comarca, a primeira zona eleitoral do estado a divulgar, a remeter os resultados para o TRE. Há esperança do pessoal ali que esse ano consiga ser a primeira. De certa forma, chega a ser uma brincadeira, mas é uma brincadeira salutar. É uma brincadeira que envolve o comprometimento das pessoas. Por curiosidade, eu conversei agora há pouco com o seu José Carlos. Nós temos 41 locais de votação e 67 urnas no estado, na zona eleitoral, o que é um número não muito significativo. Então, nós podemos, assim, rapidamente fazer a apuração e transmitir os dados. Tanto é que, diferentemente de Caxias do Sul, por exemplo, Santa Maria ou Porto Alegre, a carga das urnas demora aproximadamente uma semana. E aqui em Tupã-Siretã nós conseguimos fazer em 3 dias. Com a baixa dos dados enviados pelo TSE, nós deixamos as urnas prontas, preparadas em 3 dias. Aliás, isso é uma questão também importante, além desse mito que o senhor comentou de anular a eleição, também existe muita especulação com relação à segurança do processo eleitoral, especialmente na urna eletrônica. Existem algumas distorções, chamadas fake news, aquelas notícias falsas que veiculam de que as nossas urnas não seriam um processo seguro. Eu, inclusive, tive a oportunidade de participar de um contato com o TRE há poucos dias. Lá foi salientado com muita ênfase a segurança do nosso processo eleitoral, esse processo como um todo. Como é que o senhor vê esse tipo de manifestação?
Não tem fundamento, Miguel, porque a urna, para que ela fosse corrompida, ela teria que ter alguma conexão com a internet. E ela não existe, ela é um equipamento isolado. A porta de entrada de dados é o disquete, e o disquete ele é lacrado. Ele tem um número de identificação que corresponde, que é replicado lá no TSE em Brasília. E quando da leitura desses dados, a própria urna vai comparar os dois números que são gerados, que é uma espécie de identificação da urna. E se houver falha, o próprio sistema já desconsidera aqueles votos. Mas eu não tenho notícia nenhuma nessas últimas eleições de que alguma urna pudesse eventualmente ser corrompida. E mesmo que fosse, Miguel, aí que nós vamos começar a pensar. Só em Tupanciretã são 67 urnas. Para alguém fraudar uma eleição a nível de União, a nível do Brasil, quantas urnas seriam necessárias fraudar? É uma atividade praticamente impossível de realizar. Perfeito. Bem, nós estamos ainda com as candidaturas sendo homologadas, né? O senhor nos trouxe a curiosidade dos números que estamos até o momento no TSE, mas isso ainda vai mudar até o dia 15, né? Que é o último dia para fazer. E depois tudo isso vai ser colocado. Como é que é feito essa ordem dos candidatos que aparecem na urna? Como é que vai ser a votação? Quem que a gente vota primeiro? Quem que é o segundo a votar? Como é que funciona no dia que a gente for lá votar? Isso é importante, Miguel, porque já houve comentários de eleitor que inicia o voto querendo votar para presidente. E o voto para presidente são com 2 dígitos, que corresponde ao dígito do partido. Mas, como o primeiro candidato a ser votado é para deputado estadual, quando o eleitor só coloca só esses 2 numerozinhos, ele acaba votando não para aquele candidato, mas para a legenda. Então, ele tem que atentar que o primeiro candidato é deputado estadual, o segundo é deputado federal. Nessas eleições, nós teremos 2 senadores, eles serão na sequência, depois governador e vice, depois presidente e vice. Então, é necessário que o eleitor tenha a colinha e a colinha seja nessa ordem para que ele possa fazer o voto exatamente da forma como ele está querendo, da vontade dele, para evitar erros e evitar equívocos. É bem lembrado que a questão da colinha é uma questão legal e a pessoa tem o direito, inclusive a pessoa tem o direito de externar a sua posição pessoal, como preferência de algum candidato ou algum partido. O que existem algumas regras é com relação a uma campanha que possa ser feita, por exemplo, uma pessoa resolver fazer camisetas de um determinado partido ou candidato e começar a fazer campanha em cima daquilo. Tem algumas restrições quanto a isso. Quanto ao indivíduo, a pessoa individualmente, ela pode manifestar a sua preferência pelo candidato. Sim, ela pode, sem problema nenhum, desde que seja uma manifestação silenciosa e isolada, ou seja, ela não pode fazer uma aglomeração de pessoas. Ela pode ir até com bandeira, com camiseta, com bottom, sem problema nenhum, desde que ela esteja sozinha e não esteja tentando captar votos para o seu candidato. Perfeito. A questão do carro de som também mudou. Me parece que não é mais permitido um carro de som fazer propaganda, digamos, de som pela rua a qualquer momento, qualquer hora. Em alguns momentos, como carreata, passeata, que é permitido. Exatamente, Miguel. É somente nesses momentos que é permitido agora o carro de som. Inclusive, os palanques dos cavaletes, essa eleição não é mais possível ter. Mas como o brasileiro é muito criativo, já existe a ideia da pessoa cavalete. Que a pessoa vai ter com aquela placa na frente e outra atrás. Isso não é um cavalete, é uma manifestação isolada. Isso provavelmente vai ser chancelado pela justiça. Perfeito. Quando eu falei, Miguel, do governador e vice, do presidente e vice, eu queria salientar que quando se vota num candidato a titular, se vota junto com ele o candidato a vice. Mesmo que a pessoa sequer saiba quem seja esse vice.
se divulga muito aí na mídia e nas diversas redes sociais, em que a pessoa diz: eu não votei no candidato X e ele não pode ser o presidente agora. Mas quando ele pode, eventualmente, é óbvio que é isso que deve ter acontecido, ele escolheu votar no titular sem saber sequer quem era o vice. Mas o voto que entrou na urna é para os dois. Não é possível afirmar que eu não votei no vice. Essa é a informação equivocada. Ele pode não ter escolhido o vice, mas na hora que depositou o voto, votou nele. Bem, nós ainda temos um caminho a prosseguir. Com certeza a gente vai voltar a conversar com a Justiça Eleitoral no transcorrer desse processo como um todo. Existe uma prerrogativa legal, inclusive, da Justiça Eleitoral, no momento que necessitar ou que julgar importante requisitar o espaço aqui na emissora. A gente, claro, que fica à disposição, independente disso. E aí estaremos fazendo todo esse processo de acompanhamento, né, nesse momento, né? Inclusive, nós teremos agora, no dia 16, já o primeiro debate com os candidatos ao governo do Estado. A rádio vai estar levando informações no decorrer da programação, informações da Justiça Eleitoral, das agências de notícias, da Rede Gaúcha Sat, informações do nosso jornalismo local, sempre lembrando que nós estamos sobre uma legislação eleitoral que estabelece algumas regras para que haja equidade no processo como um todo, para que não haja vantagem ou desvantagem de determinado candidato, coligação ou partido através do meio de comunicação social, no caso, numa emissora de rádio como nós estamos agora trabalhando. Dentro dessa legislação, a gente estará levando, então, tudo aquilo que for importante de notícias para você, de informações, no sentido de que você possa, na sua avaliação, determinar qual é o candidato, qual é a coligação, qual é o partido que você entende que seja o mais apropriado para receber o seu voto nesse processo que estará acontecendo em Tupã-Seretã, em Jari e no Brasil como um todo. Dr. Marco, eu quero agradecer a sua gentileza de nos receber. Permanecemos à sua disposição no momento que for necessário, estamos à disposição da Justiça Eleitoral como um todo, mas eu deixo o microfone à sua disposição, se algo mais o senhor gostaria de colocar nesse momento, com a certeza de que em outros momentos lhe ouviremos. Por isso, se não quiser desejar colocar mais nada, só despedidas momentâneas aí dos nossos ouvintes. Muito obrigado, Miguel, pela oportunidade, e se eu pudesse encerrar a entrevista com uma lembrança de tudo que nós conversamos, o que realmente é mais importante é: vá votar, escolha o seu candidato, seja ele alto, baixo, magro, gordo, homem, mulher, não importa as razões por que esteja escolhendo ele, mas vá lá escolher, não deixe que outras pessoas escolham por você. Dr. Marco Luciano Vester, juiz da comarca de Tupã-Seretã, falando com você, ouvinte da Rádio Tupã. Eu vou a um rápido intervalo comercial, mas eu já retorno.